Bom, finalmente foi regulamentado, né, o uso de algemas, certo? No Brasil. O decreto número 8858, de 26 de setembro de 2016, acaba de regulamentar, né, o artigo 199 da Lei de Execuções Penais, que é exatamente a lei que regulamenta todo o cumprimento de pena e fala da prisão no Brasil. Né? O artigo 1º desse decreto fala que o emprego de algemas deverá observar o disposto neste decreto, né? E tem como diretrizes, né, o inciso 3 do artigo 1º e o inciso 3 do artigo 5º da Constituição Federal, que dispõe sobre a proteção e a promoção da dignidade da pessoa humana e sobre a proibição de submissão ao tratamento desumano e degradante. Né? O inciso 2 fala também da resolução número 2010 de 2016 das Nações Unidas sobre o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras, né? São as regras de Bangkok. E não podia ficar de fora também o Pacto de São José da Costa Rica, que determina o tratamento humanitário dos presos e em especial das mulheres em condição de vulnerabilidade. Então esses foram as diretrizes que nortearam esse decreto. Então vamos ao decreto no que fala em relação ao uso de algemas, a partir de agora, né? A partir do dia 26 de setembro de 2016. O artigo 2º diz que é permitido o emprego de algemas apenas em casos... Então veja, quando ele fala apenas em casos, o uso de algema é exceção, não é a regra. Então ele fala, é permitido o emprego de algemas apenas em casos de resistência, ou seja, quando o preso, a pessoa a ser presa, está resistindo à prisão. E de fundado receio de fuga. É uma questão muito subjetiva, mas o agente que está prendendo aquela pessoa tem que ter um fundamento para ter um receio de fuga. Não é só, não, todo preso quer fugir. Não. Tem que ter um fundado receio. Você vai já ver por que tem que ter esse fundado receio. Então, resistência, fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia. Né? A integridade física própria de quem está prendendo ou alheia. Pode ser até a integridade física do próprio preso. Causada pelo preso ou por terceiros. E aí vem, por que eu falei que tinha que ser fundado esse receio da fuga. Porque diz, justificada a sua excepcionalidade por escrito. Então, atenção, para que se possa conduzir um preso algemado, terá que se justificar por escrito a excepcionalidade do uso da algema. Tá? É um decreto que regulamenta a Lei de Execuções Penais, está valendo. Então, vou repetir para você esse artigo 2º completo. É permitido o emprego de algemas apenas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, causada pelo preso ou por terceiros, justificada a sua excepcionalidade por escrito. Então, quais são os tipos de prisão? Nós temos as prisões processuais, que seria a prisão em flagrante delito, que é a prisão que o policial pode efetuar de ofício, sem necessidade de uma ordem do Poder Judiciário. Não só o policial, como qualquer cidadão pode prender em flagrante, tá? Sendo que para o policial esse flagrante ele é obrigatório, né? Se um policial vê alguém praticando um crime e não prender em flagrante, ele está prevaricando. E se um cidadão qualquer vê alguém praticando um crime, ele tem a faculdade, uma opção de prender ou não em flagrante aquela pessoa. O restante do procedimento da prisão em flagrante é igual, tanto para o policial como para o cidadão. Né? A questão do condutor, das testemunhas, de lavrar o auto de prisão perante uma autoridade policial, que é o delegado de polícia, civil ou federal. O restante, o trâmite é todo igual. Então essa é a primeira prisão processual. A segunda é a prisão provisória, que é aquela que é 5 dias renovável por mais 5. E se for crime hediondo, é 30 dias renovável por mais 30 dias. E tem a prisão preventiva, que é aquela onde tem que estar presente algumas das exigências do artigo 312 do Código de Processo Penal, que é estar ameaçando testemunha, destruindo provas, ameaçando evadir-se do distrito da culpa, né, que é fugir, e dentre outros requisitos.
lembrando que também é excepcional a prisão. Ela só é cabível a prisão preventiva quando nenhuma outra medida preventiva diversa da prisão não resolveu o problema. Por exemplo, o uso de monitoramento eletrônico, proibição de frequentar determinados lugares, né? E restrições de final de semana, entre outras. Tá? Essas são as prisões processuais. Mas também nós temos hoje uma prisão que está sendo ressuscitada. Um tipo de prisão, porque ela é ilegal e inconstitucional, que é a chamada prisão para averiguação que tinha antigamente, ela é ilegal. Só que hoje, né, inclusive eu acabei de chegar na Polícia Federal, onde acompanhei uma pessoa que cumpriu um mandado de condução coercitiva e detenção temporária. Né? Veja que veio um documento do próprio STJ, com essa nomenclatura, eu estou lendo aqui o documento, ó, mandado de condução coercitiva e detenção temporária. Ou seja, a pessoa é conduzida coercitivamente, ou seja, a força, sob vara, até a autoridade policial, ali fica detida, tá? Tá aqui o próprio documento, para quem gosta de dizer que não é detenção, que não é prisão, é sim, é uma detenção temporária, que é inconstitucional e é ilegal, e ali a pessoa fica obrigada. Por que é inconstitucional e ilegal? Porque a pessoa ou está presa ou não está. Ou ela está presa em flagrante, ou tem uma prisão preventiva decretada contra ela, ou até a temporária, que também é uma prisão muito questionável, mas não é o mérito agora, ou não está presa. E aqui não, é um meio termo. A pessoa é presa, é privada de sua liberdade temporariamente. É um absurdo, mas está sendo praticado hoje no Brasil. Então, por isso que veio em bom tempo essa regulamentação do uso de algemas. Eu sei que muitas pessoas vão se levantar contra, vão dizer que é um absurdo, mas não é. Principalmente quando é você ou um ente querido seu que é conduzido coercitivamente, ou tem uma prisão dessa decretada, e você nunca pisou nem na delegacia, você nunca foi lá nem fazer um BO às vezes, você não é um bandido, né? E se viu envolvido em alguma situação, e ali você é humilhado, submetido ao uso de algema. Né? E falar é fácil, eu quero ver você algemado, se você não vai achar que a algema é algo que deve ser restrito. A algema, por si só, ela já dá uma conotação de criminoso à pessoa. Né? Aquela pessoa muitas vezes está indo só à delegacia prestar um esclarecimento. Então, essas prisões, a partir do dia 26 de setembro de 2016, a prisão seja ela processual, essas que eu já expliquei, ou até a prisão definitiva, quando a pessoa está sendo levada a um presídio para cumprir uma pena transitada em julgado, né? Vou repetir aqui o artigo 2º. É permitido o emprego de algemas apenas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, causado pelo preso ou por terceiros, justificada a sua excepcionalidade por escrito. Tá? Então, já está bem explicado aí o artigo 2º, vamos para o 3º. É vedado o emprego de algemas em mulheres presas em qualquer unidade do sistema penitenciário nacional, durante o trabalho de parto, no trajeto da parturiente entre a unidade prisional e a unidade hospitalar, e após o parto, durante o período em que se encontrar hospitalizada. Né? Outra medida muito bem aplicada, muito bem redigida, porque a condição de mãe, né, a condição de parturiente ali, até proteção do feto, porque tudo, isso é já mais que comprovado cientificamente, tudo que a mãe sente, o feto sente. Então imagine aí a pessoa indo para o hospital para ter um filho algemada, amarrada, né? Não tem justificativa. O uso de algemas é para ser usado nesses casos previstos no artigo 2º. E a sua excepcionalidade, que é o uso, a regra é o não uso, a sua excepcionalidade deve ser justificada por escrito pelo agente que está efetuando a prisão. Tá bom? Então, só o artigo 4+, que diz que o decreto entra em vigor na data da publicação. Né? E a data da publicação é o dia 27/9/2016. Tá bom? Então está aí regulamentado, né, finalmente no Brasil por um decreto, tardio, mas veio, o uso de algemas. Tá bom?